Olá pessoal, Pastor Alcir aqui. Seja bem-vindo ao 6º episódio do Pergunte ao Pastor. Olá pessoal, Pastor Léo, meu sósia. Se apresenta aí, Dal. Fala, gente, eu sou o pastor da... Sou não. Ainda não. Sou o Dalmi, estou aqui para fazer uma participação especial aqui com esses meus queridos. E desde já a gente pede para que você curta, né? Compartilhe, se inscreva no canal. Compartilhe, acho tão bonito isso. Bem, hoje... E temos o Norton também aqui, que vai estar aparecendo em alguns momentos, falando. E aí, pessoal? Pronto. Você escutou a voz dele, agora vai ter que ver sua cara feia. Vamos embora. Pessoal, hoje a gente vai estar gravando um podcast um pouco diferente, né? Tanto a presença do Norton e do Dal. Volta e meia, quando a gente vai gravar um podcast, né? Ou seja, a gente fica conversando várias coisas antes, né? E aí a gente chegou a uma conclusão de que, rapaz, vamos botar essas conversas no ar, vamos se arriscar aqui, vamos botar a conversa no ar. E uma dessas conversas que a gente teve, acho que foi algumas semanas atrás, foi sobre a dinâmica, estética, o pensamento das conhecidas igrejas de parede preta. Tá? Então, vamos logo cair para uma definição. Dal, o que é que tu acha que é o que você define em igreja de parede preta? Não vai dizer que é igreja de parede preta, não. Não, eu acho que é importante primeiro falar do preto. Certo. A cor preta é a cor, minha cor preferida. Certo. Certo? É a sua também? Também. Quando eu era adolescente, só usava preto. Aí era uma catinha preto de macaco, emagrece. tapa. Eu suava no Recife. Damares, o preto Damares emagrece. Não emagrece. É muito melhor dormir no escurinho, Sei, isso eu concordo. entendeu? Eu acho mais bonita a noite do que o dia. É melhor Coca-Cola ou Guaraná? Eita! Eita. Coca-Cola. Ontem eu tive um gabinete com um cara que levou uma Pepsi, mas isso é outra história. Mas isso é outra história. Dá uma mensagem pra ele. Isso é outra história, viu? Paulo, obrigado, mas na próxima Coca. Tá. Bem, mas vamos lá. O grande ponto é o seguinte. Generalizando, é óbvio, tá certo? Você que está nos escutando, você faz parte dessa igreja. Veja que a gente não está abordando nenhuma igreja em particular. A gente está olhando para essa estética. Aqui tem igreja presbiteriana, batista, pentecostal, neopentecostal, que tem aderido a isso, certo, Alcir? Sim. Então a gente não está fazendo nenhuma crítica, nenhuma denominação, nem nada do tipo. É a gente questionar um pouco essa estética. Por exemplo, a gente do Jockey recentemente teve uma igreja reformada. Quando eu digo reformada, Sim. literalmente, né? Ou seja, passou por uma reforma. Estruturalmente passou por uma reforma. Ninguém perguntou para mim se ia botar a parede preta, tá? Mas vamos supor, né, que a gente está querendo expandir agora a igreja. E aí alguém chegar e dizer assim, pastor, já que vai reformar a igreja, que tal a gente botar as paredes tudo preta, com um telão de LED atrás. Eu daria essa sugestão. Com um telão de LED atrás, com as luzes assim, com a luz iluminando o púlpito, né? Pronto. Então, Púlpito de vidro. Púlpito de vidro, tá? Então o ponto é... É acrílico, né? É acrílico. Aí a gente começou a conversar um pouco sobre essa dinâmica, tá? Então, Alci, o que tu acha dessa... Do ponto de vista estético, tu vai chegar numa igreja, que é isso, parênteses. A gente vai chegar nesse ponto já, mas veja que a gente não está questionando o que acontece. Se o culto é dentro do princípio regulador, a gente não chegou nessa aí. Estamos falando estritamente do ponto de vista estético. O que tu acha? Tu chegou numa igreja, tu vai pregar, pastor, pode pregar aqui na igreja, tu chega lá... Parede preta. Não dá nem pra ver se é worship, nada disso, Desse né? jeito. Tá. Como é que tu enxerga isso aí? Esteticamente, a minha sensação, isso já aconteceu comigo, por exemplo, a minha igreja de origem, infelizmente já falei o nome da igreja, não pode voltar atrás, ela é uma igreja estruturalmente tradicional. Bancos de madeira, enfim, uma estrutura tradicional, mas o fundo preto. Então, a minha sensação é que eu estou no teatro, no cinema, não é igreja. Para mim, assim, a sensação, estou tratando de sensação só, parece-me que eu não estou na igreja. Dal, para quem não te conhece, o senhor é cantor. Trabalho com música. Então, o palco faz parte do seu dia a dia. Exato. Tá certo? Mas agora, e o Dal canta na nossa igreja também, obviamente, assim como o Norton também canta. Então, o palco faz parte do dia a dia dele. Perfeito. Então, o ponto... Oi? O Dal canta na nossa igreja. Eu falei que você também é cantor e que o palco faz parte do seu dia a dia. O ponto é... Aí vamos supor, Dal, tu já cantou em igreja assim de parede preta? Não. Pronto, mas tu vai lá, visitou, ou então te convidaram para ir lá.
Tu chega lá, qual a impressão que você tem? A mesma do pastor. A mesma do pastor. Teatrinho, um negócio, né? Mais para valorizar as luzes, os efeitos. Eu até amplio. Tu chegou no Jockey. E tá assim agora. Tu toma uma sensação de culto, de estar em adoração. Aí tu vai para uma que toda ela tem aquela lateral é preta. A sensação é semelhante a essa ou não? É de apresentação? É de apresentação. Pronto. Aí, deixa eu ser aqui não é o do contra, eu concordo com vocês, mas só pra gente alimentar a conversa. E se aí chegar um pastor dessa igreja e dizer assim, mas isso é um pensamento engessado de vocês. Vocês têm que olhar... é o que vai ser dito. Né? Vocês têm que olhar um pouco além da curva, os dias modernos e por aí vai. Como é que vocês responderiam isso? Começa. Eu? Começa artista. Ele começa assim... Eu não sei, eu acho que isso vai... eu acho que eles vão até usar o argumento de fora, por exemplo, olhando para a nossa igreja, né? Certo. A nossa igreja, por fora, por exemplo, eles podem usar o aspecto de que não tem a estrutura de uma igreja também. Hoje como se fosse um prédio comercial. Um prédio comercial, né? Eles podem usar esse argumento, né? Mas dentro me incomoda assim um pouco a ideia de que precisa ter muita luz para iluminar, porque fica tudo muito, né, brezão, aquela coisa toda. Agora acho que as questões teológicas que eu já ouvi e que eu concordo que são mais fundamentais para que isso possa, para clarear minha mente e talvez a de quem está assistindo, né? Eu faria também uma pergunta inicial. Qual é a justificativa da parede preta? Me fala que é tecnologia. Tem uma excelente... Nota é um defensor desse negócio. Não, ele tem uma... É tudo bem técnico. Não é... Deixa eu tirar o fone, senão eu vou ficar com ele. Não é questão de ser técnico. Tem a questão técnica da parte da luz, né? Isso. Da iluminação. Primeiro as pessoas entendem essa parte mesmo de chamar algo de uma igreja mais contemporânea, certo, né? Entender que a estética contemporânea é essa. Então, eu conseguiria me comunicar, já que a igreja comunica alguma coisa, no caso do evangelho, prega o evangelho, mas está comunicando às pessoas isso, e me comunicar melhor com as pessoas da era contemporânea. Seria uma primeira ideia. E a questão da iluminação de palco, né? Porque por que normalmente uma igreja de parede preta, mas com estrutura legal? Ela tem a parede preta, mas ela tem bastante iluminação de palco para que ela consiga iluminar bem os pontos do culto, por exemplo, se fosse um culto, né? O momento de pregação, a iluminação está focada no pregador, aí no momento de louvor tem a iluminação para a banda, se for uma banda toda, no caso e tal, e vai fazer com que as pessoas se concentrem mais no que está acontecendo no palco ou no púlpito, certo? Então, a ideia da parede preta, se for bem feito, porque tem a parte técnica, se tiver uma boa iluminação, tem a parte estética da questão de ser contemporâneo, de se comunicar melhor com o contemporâneo, e tem a questão que é técnica também, mas que passa pela questão de como você vai comunicar e a importância de cada momento ali através da iluminação. Aí, o que acontece? Como tem muitas igrejas grandes de parede preta, aí tem umas igrejas menores que querem ser de parede preta, só que aí realmente, na minha opinião, fica feio. Por quê? Porque ela não tem estrutura para ter uma parede preta. Porque para você ter uma parede preta... tem que ser igreja rica. Tem que ter uma estrutura de iluminação que funcione. E iluminação é barato? Não é. Não é. Tem que ter uma estrutura, basicamente é isso. É uma igreja que tem que ter estrutura. Porque é muito mais difícil você fazer uma boa iluminação quando está tudo escuro. Se você não tiver iluminação, vai ficar feio. Veja. A parede preta existe para ser toda... O que eu quero dizer é... Não existe parede preta só no fundo, então. A redoma toda tem que ser. Não, na verdade, depende de igreja para igreja, né? Mas igrejas presbiterianas, por exemplo, que eu já fui, que são referências em igrejas grandes, não é tudo preto. O palco, ele é escuro. Ele é preto, o chão é carpete cinza e tal, para iluminar bem o palco. Mas o restante da igreja não é parede preta. Estrutura de madeira, estruturas mais modernas, ripado e tal. Mas não é parede, a igreja toda preta, não. Outras igrejas são totalmente pretas. Escuridão, que eu particularmente também acho esteticamente horrível. Acho feio. O meu problema, assim, são dois. Né? Vou começar com um e vai para o outro. O primeiro é o argumento que o Norton falou
da estética contemporânea. Tem um livro que está no prelo para sair há algum tempo já, mas eu antes de gravar o podcast, semana passada, na verdade, eu chequei, ainda não tinha sido traduzido. O nome do livro é Salvando Leonardo, da Nancy Pearce. Sim. Tá? Eu recomendo todo cristão dar uma lida. Por uma razão simples. Ele vai mostrando ao Cida, ao Norton, como todo senso de estética é influenciado pela filosofia vigente do seu tempo. E não tem como separar. Então, ou seja, se a filosofia vigente é algo, aquilo ali vai ter um impacto direto nas artes daquele momento. Então, por exemplo, se você assistir um desenho da década de 80, como a gente assistiu aqui, dá um exemplo muito simples. He-Man. Como é que todo o desenho do He-Man acabava? Lembra? Lembro não é do meu tempo não. Não, teu tempo o quê, menino? Oxi, Não tô lembrado agora, não. oxi, todo o He-Man, como é que acabava? Tinha um episódio, aí vinha o He-Man. Crianças, no episódio de hoje, nós aprendemos. Tá. Aí ele dava uma lição de moral, ou seja, ele olhava para algo que acontecia lá e ele efetivamente dizia: isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Aí pegue hoje todos os vilões de filmes modernos, todos, sem exceção. Não existe mais vilão, já percebeu? Todos são pessoas traumatizadas, incompreendidas, injustiçadas. Ou seja, a ideia de que ele quer justificar a maldade dele. Tu assistiu? Acho que não. Coringa, o novo. Tu assistiu? Não assisti. Pensa no filme perigoso. Sabe por quê? Porque ele não tem esse julgamento de moral. Eu já ouvi falar. Eu assisti o filme no cinema. Tá falando do 2 já? O novo. Não, o primeiro. O que o cara ganhou o nova Oscar. versão. Porque justifica, não é Certo. isso? Exato. Nesse é o ponto. O diretor foi de propósito. Ele não colocou o julgamento do filme para jogar o julgamento pro cara. Tá. Veja, pra mim o que acontece no filme em tudo é horrível. Sim. Na minha sessão, onde eu assisti no cinema, o povo aplaudiu. Literalmente. Os caras do meu lado tudinho. Eu com o Thiago Leite. Aplaudiram. Então, qual é o meu ponto hoje? As igrejas de parede preta, ela tem um senso estético vigente da nossa filosofia. Então, para mim, a pergunta é: por que a visão moderna vai entender que isso é efetivo? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Porque se ao longo da história da igreja ninguém nunca olhou para isso, e veja, a igreja se desenvolveu, a igreja neotestamentária desenvolveu-se na cultura grega, que era conhecida justamente pelos espetáculos teatrais. Então, seria muito óbvio a igreja olhar para aquilo e dizer assim: vamos fazer a versão gospel. Vamos fazer a versão gospel disso aqui. Porque a igreja nunca teve essa brilhante ideia. Então a implicação é que, querendo ou não, a gente tem um senso de beleza bem pobre, né? A gente olha para uma catedral, por exemplo, e toda a catedral foi feita para ligar, vou dizer assim, ligar você ao céu, correto? Veja, não. Tá certo, só que o meu ponto com a igreja dessas igrejas mais de parede preta, como está generalizando aqui com esse nome, o Norton, para mim, mata a charada quando ele diz assim: para que ilumine o que está acontecendo lá em cima. Então, ou seja, quem está vendo, a ênfase é a pessoa. A gente vive numa cultura hoje, por exemplo, que o eu é o centro de tudo que o cara faz. Então, quem está lá na frente tem um pregador está em evidência. Toda a luz está em cima dele. Personalidade. A personalidade. Entendeu? Então, veja, pode falar, não. Eu sou o advogado do diabo dos podcasts. Seja. Né? O senhor não está em evidência lá na frente, não, com tudo claro, não? Pronto. Aí chega uma questão que onde eu quero entrar em todo o mérito. Essa é a pergunta, Norton? Aí veja. Pergunte ao pastor. É lógico que todo pastor que prega, por exemplo, ele vai estar em evidência. Vai. Agora, vamos ver um pouco da história do próprio cristianismo, como isso acontece. Se você pegar as igrejas do período da Reforma Protestante. Não, desculpa, nem precisa da Reforma Protestante. Desde sempre. Porque o púlpito fica num lugar alto. Não é para dar evidência para o cara. É para ele poder ser ouvido, porque não tinha microfone. Essa era a ideia. Falar, porque eu ficava aí. Começou a ter o aspecto teológico quando o púlpito das igrejas começaram a ficar à esquerda. Ou seja, qual é o centro principal do culto? Se é a Santa Ceia ou se é... Então, o que eu quero chamar a atenção é de que as igrejas tradicionais,
elas são dessa forma por um aspecto filosófico / estético. O que me estressa é quando eu escuto dizer que a gente, igreja tradicional, não tem senso de estética. E não, esse é o ponto, isso que me dói. Que se você gosta da parede preta, eu não vou nem lutar contra. Vou dizer que é gosto. Mas quando assim, porque uma vez a gente viu um vídeo aqui de um pastor, até preteriano, para dizer assim, essas igrejas com senso estético, isso me dói. Aí dói no meu ouvido. Porque há um senso estético, entendeu? Há um jeito. E vou além, aí veja a ironia. Deus não é eterno. Então, ele mesmo vai dizer que ele não muda. Aí me tira uma dúvida. Daqui a alguns anos, que tipo de igreja tu vê mudando o estilo? A nossa ou a de parede preta? A de parede preta. E voltando um pouco atrás aqui, Léo. Eu vou responder sua pergunta, não estou esquecido não. É só para dizer assim, Norton, que a evidência que é dada numa igreja sempre foi a ênfase à palavra. Pronto, era esse é meu que eu ponto. queria destacar. É a palavra, ao púlpito aberto, a palavra aberta, púlpito aberto, uma ilustração simples. Um dos sermões mais conhecidos do mundo é Pecadores na mão de um Deus irado, Jonathan Edwards. No período que ele não tinha energia elétrica como tudo, Jonathan Edwards era míope, então ele tinha que ler de perto. Então, um relato é dito que ele pegou o sermão dele, aqui assim, na cara dele, com a lâmpada, não era em cima dele, no texto. A lâmpada no texto, para que todo mundo ouvisse ali bem. Então, a ênfase não é o pregador lá em cima, mas a palavra que ali está sendo feita. Tanto é que a gente, na nossa própria igreja, por exemplo, no Jockey, há alguns anos atrás, a equipe de música cantava onde? Atrás. Atrás. Cantava atrás. Era. E a igreja cantava do mesmo jeito. Entendeu? Então, o ponto é entender que há um aspecto filosófico nisso aí. Entendeu? Que há um aspecto teológico em cima disso também, que a gente tem um senso estético de beleza que sempre foi dentro da igreja. Aí a pessoa vai dizer, tem cara de igreja católica. Não é que tem cara de igreja católica. Tem cara de igreja que sempre foi com aquele tom. Tem um detalhe aqui, mas pode falar, eu quero acrescentar. Não, eu ia falar a questão visual. A gente está acostumado a ir para teatro e tá, de fato, o palco preto, o palco escuro, e eu vou chamar desse jeito, Norton, um canhão de luz lá no indivíduo, porque foca-se no desempenho, na performance, sei lá como é que fala, do indivíduo lá, tá? Aí eu chego na igreja, aí eu chego na igreja, tem um palco completamente iluminado, assim, seja para o grupo de louvor, seja para o pregador, e tem uma outra igreja cujo foco é exatamente aquele canhão de luz no pregador. Eu acho que há uma distinção bem característica aí. Não é performance, não é o que o cidadão está fazendo, aquele que tem o púlpito iluminado como o nosso, quer dizer, o palco todo, a igreja toda iluminada como o nosso. É o que está acontecendo ali, é a adoração. E eu acho que isso... A nossa igreja entende, por exemplo, que quando o Léo prega, quando eu prego, Romanos 10, é o próprio Cristo quem prega. Né? Então, quem está sendo iluminado não é Leonardo, não é Alci. É, na verdade, a luz que está brilhando ali é o próprio Cristo que está sendo anunciado do Evangelho. E quando eu vou numa igreja, aí eu vou falar muito de mim, que o canhão de luz está no indivíduo, eu vou focar no indivíduo, não tanto na mensagem. E quem está ali no palco, que é até menos treinado, quem sabe do que eu, ainda mais, entendeu? Então, o senhor acha que isso pode mais atrapalhar do que ajudar? Eu entendo que sim. A questão da igreja. Porque a outra pergunta que eu ia fazer para vocês era assim, eu vou botar. A outra pergunta que eu ia fazer seria isso. Se vocês não acham... Porque uma das... Não estou dizendo que eu concordo com isso também. Eu estou só colocando os pontos aqui. Que eu já ouvi. Um dos pontos dessa questão da parede preta ou da escuridão e a luz só lá no palco, seria isso ajudaria a igreja a se concentrar melhor no que está acontecendo lá e não se dispersar entre a própria igreja e o que está acontecendo aqui do lado, né? Como tem iluminação só lá, a palavra está sendo pregada lá e a iluminação está lá no lugar que está sendo pregado, onde a comunicação está sendo feita. Isso ajudaria a pessoa a se concentrar lá e não se dispersar com qualquer pessoa que está passando ajuda aqui. Ajuda para várias coisas também, para dormir melhor. Veja, Essa mas pergunta. veja, Norton. Eu estou colocando o que eu já ouvi. Atrapalha para ler a Bíblia. O argumento do cara, vai ser justo, o argumento do cara faz sentido num aspecto que
que é uma coisa que eu espero e Deus me dê essa graça, de permanecer firme num pensamento, que é o quê? Olhando para o homem moderno, esse cara, tecnicamente, ele não está errado. Porque para o homem moderno, Dal e Alci, Norton, a imagem é o que tem de mais importante. Não é o que é dito, é o que é visto. Caso você queira ler sobre isso, Guerra dos Espetáculos, Tony Hayek, livrão. Tem no Kindle Unlimited, caso você queira, se você assina, leia. Tá? Eu gosto muito desse cara e desse livro em particular. Ou caso você queira ler um aspecto ainda mais filosófico, esse não tem em português, é What the Images Want, o que é que as imagens querem. Fantástico também. Volto. A ênfase é o que o cara tá vendo. Aí o meu problema, Norton e pessoal aqui, tá no seguinte. O papel da igreja é mostrar Cristo. Só que desde o início, Deus se revela como? Através da palavra. Então, para mim, a igreja, ela sempre vai ser uma contracultura da imagem. É por isso que veja um aspecto interessante. Você vai ver que muitos cristãos desenvolveram arte ao longo da história, mas essas artes não eram dispostas necessariamente na igreja. A igreja mantinha o seu padrão, algumas eram, tá? Mas outras não. Então você vai ver muitos artistas, como o próprio Calvino, estimulando, faça a arte. E a arte tinha um padrão, mas aquilo não era necessariamente disposto na igreja. Por quê? Porque a ênfase é aquilo que é dito. E aí o que acontece hoje dentro da igreja é que esse argumento da muleta, que é, tem que ajudar o cara moderno a prestar atenção, tem que ajudar o cara moderno a prestar atenção. Aí meu ponto é, aí vamos colocar uma linha aqui. Seria errado eu pregar de Batman, fantasiado de Batman? É uma pergunta. Seria errado eu pregar de Batman? Seria estranho. Eu concordo que seria estranho. A pergunta não é se estranho, a pergunta é se seria errado. Percebe o dilema? Você vai dizer a resposta eu digo para você. É não. Errado. Errado, tecnicamente, não é não. Mas com que argumento eu pregaria de Batman? Ah, para as crianças prestarem atenção melhor em mim. Aí veja que automaticamente eu estou tirando o foco no que eu digo para o foco no que é visto. Entendeu? Então, para mim, a igreja, ela é o lugar da palavra. É a maneira como Deus se revela. É assim, e vou usar um sincretismo, não no sentido religioso, né? A palavra é outra. Quando a pessoa sente, por exemplo, eu comi o cheiro, tem uma palavra, sinergia. Não é sinergia também não. Sinestesia. É a palavra em que a igreja é um lugar que a pessoa vai ver Deus na palavra. Entendeu? Ou seja, é onde é o oposto do ditado, né? A gente fala assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Para o evangelho é uma palavra vale mais do que 1000 imagens, sabe? Então, a minha dificuldade é achar que igrejas tradicionais como a do Jockey, por exemplo, elas não têm um senso estético. Isso é para mim até uma afronta contra os nossos irmãos do passado, que tinha toda uma filosofia por trás. Ou seja, se a gente vai reputar os melhores pregadores do mundo, os puritanos, como era a arquitetura deles? Aí o Albert Muller fala muito disso. Ele é professor lá no maior seminário batista do sul dos Estados Unidos. Aí ele diz assim, você pode andar o campus inteiro. O que é que você não vai encontrar em nenhum edifício? Uma cruz. Porque ele diz que a nossa arquitetura foi baseada como os puritanos. Cristo não precisa ser representado em nada, mas ele precisa ser ouvido através da sua palavra. A beleza vai ser através do espaço livre, um local para adoração. Então veja, Dal, que aquilo ali reforça a ideia de que para que o cara está ali, naquele lugar. E sem contar que nos dias de hoje, eu já estou falando demais, mas é o contraste, eu não canso de dizer isso. Todo lugar que o cara vai, agora é assim. Seja autêntico. Seja autêntico como? Me imite. Isso é uma coisa do mundo moderno. Você só é autêntico se você fizer o que todo mundo faz. Bem-vindo à filosofia. Tá? Mas é o contraste do cara chegar numa igreja iluminada. Eu tô lendo um livro, depois eu mando para tu, ver se eu consigo mandar o capítulo. É coisa de teólogo bom. O cara escreveu um capítulo todo de um livro para mostrar a primazia da luz antes de toda a criação. O cara fez um capítulo para explicar a importância da luz primeiro, antes de Deus criar qualquer coisa. Cabeção, meu irmão. Fantástico. Uma das maiores coisas que eu li esse ano. E aí o cara chega na igreja, o que é que o cara vê? Luz. Iluminado. Eu tô vendo tudo o que acontece ao meu redor. Por quê? Aí agora você é poético. Porque em Cristo não há nada que esteja escondido. Tudo foi revelado. A igreja não tem segredo. Não é para ter.
Não é para o cara chegar lá e dizer, eu sei o que acontece aqui. Eu sei quem são essas pessoas. Eu sei quem está ao meu lado. Até para ter um aspecto do quê? E vou dar um exemplo simples disso. E aí, vou ser justo, eu nunca fui para uma igreja de parede preta. Quando eu vejo os vídeos, aí veja que eu estou julgando por uma experiência visual. Então, eu posso ser injusto. Quero deixar isso muito claro. Eu não consigo enxergar nada no vídeo. Agora, se eu chego na igreja, eu estou um pouco triste, mas eu vejo o Dal cantando com alegria, a luz, diz assim, caramba, olha o que eu estou vendo. Meu irmão, eu estou triste, mas eu estou vendo o Dal, o pastor Alci cantando com força e vigor. E aquilo me anima. No igreja de parede preta, eu vou estar olhando para quem? Para aqueles caras lá de cima e não para a comunidade como um todo, sabe? Isso aí faz muito sentido. Tá, me entendeu? Ou seja, então, é por isso que eu sou contra, não é porque é modinha. É do ponto de vista estético, teológico mesmo, sabe? Diga, Norton. Tô quase convencido. Falta, né? A gente chega lá, até o final a gente tem alguns minutos ainda. Não, era isso. A Damaris queria falar. Fala aí, Dama. Damaris queria falar, ainda vai falar? É porque o senhor acabou resumindo o que eu ia falar por causa do que a escuridão realmente tira esse senso de comunidade. Pra gente hoje que já vivemos num mundo que tá todo mundo no seu próprio celular, todo mundo é meio egoísta. Chegar na igreja de parede preta, sentar lá, ficar lá só olhando o pastor no púlpito, aí depois sair, é fácil. Sim. Mas aí você não tem aquele senso de comunidade, você não vê que seu irmão tá chorando, talvez na hora do culto, porque aconteceu alguma coisa com ele, ou se a sua irmã do lado que tá com um bebezinho, se tá precisando de ajuda com alguma coisa, não tem nem como você acudir ela. Então, acho que não ter a luz atrapalha nessa questão de vejo os meus irmãos como pessoas Sim. e não como sombras ali. Que a igreja não é para eu me sentir Quem bem. quem mais tem trabalho nas igrejas de parede preta é o diácono. Que não tem como ver nada. Tem que correr atrás de todo mundo, sabe? Então, assim, de novo, eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para ter uma conversa como esse, e pode ver que eu acredito que não estamos sendo desrespeitosos aqui em nenhum momento, para que fique claro que não é uma questão de ser feio, mas é uma pessoa dizer, porque ali o que acontece é bem feito, é bem ensaiado, sabe? E a gente sempre perde um foco um pouco nas palavras, né? Pegue as qualidades das músicas cristãs hoje. A equipe de música aqui sabe o quanto eu bato nisso. As músicas de hoje são 3 frases e repete. Parece um mantra. Repete. Aí veja. Quando eu digo que eu gosto dos hinos, não é porque eu sou tradicional, não. Não apenas. Pronto, vou colocar o apenas aqui. Mas me diz uma música moderna, Dal, o senhor que é cantor, que tem a profundidade dessa frase. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. É lindo. Rapaz, esteticamente falando, é bonito. Teologicamente falando, denso. Sabe? Aí é o ponto que eu posso concordar. Quando a gente vai para algumas igrejas, por exemplo, né, de um bairro, que a gente chama de igreja de bairro, eu vou concordar que às vezes a música não é tão bem ensaiada. Bota aquele irmãozinho que é bem intencionado, mas canta que nem o pastor aqui, canta mal que só. Entendeu? Que não vai ter um Dal lá na frente. Eu posso concordar que isso se aprimora. Uma vez que a gente está falando aí é de circunstância, não de elemento. Mas parede é circunstância também. Eu concordo. Só que o visual de uma igreja, um cara apontou assim, sabe? Você falou de apontar para o alto. Um cara perguntou assim, por que os cristãos hoje não constroem mais igrejas e catedrais? Catedrais. Aí o cara respondeu assim, o filósofo, porque as pessoas hoje têm opiniões, a do passado tinha convicções. E aí ninguém constrói nada baseado em opinião. Aí faço uma comparação. Já foi a São Paulo? Já. Aí veja a ironia, Norton. Você que já foi a São Paulo. Quando você vai a São Paulo, tu tira foto de que lugar? Beleza. A primeira vez que você vai, eu concordo que você tira uma foto lá. Na segunda, tu tira a foto aonde? Catedral da Sé. Eu vou lhe dizer. Catedral? Em tudo que não é prédio. Porque é tudo a mesma coisa. Então, a primeira vez que o cara vai, caramba, olha o tamanho desse prédio, olha que massa, olha esse prédio de vidro. Na segunda, o cara vai procurar a catedral, o museu,
o parque. Por quê? Porque é tudo igual. Aí as cidades do mundo, isso é até um trend que um cara colocou. As cidades do mundo hoje são extremamente feias, por quê? Porque elas não são mais feitas para mostrar uma beleza, são funcionais. É por isso que a gente pega aquelas fotos da Europa, a gente daqui, caramba, que bonito. Por quê? Porque são casas, são prédios antigos, porque elas estão pensando em serem bonitas e não funcionais. A gente pensa muito nisso hoje. Enquanto para mim, e o Norton Filho fala isso o tempo todo, e eu concordo, que a gente tem que resgatar a beleza na igreja. Eu concordo. Só que a gente discutir aqui o que é o belo é que é o grande ponto, sabe? Então, a gente não tem que pensar só em ser funcional. Já falei isso aqui até para fazer autocrítica. Pastor, você mesmo disse que o Jockey parece um prédio de escritório. Parece. Não vou mentir. Parece. Entendeu? Aí foi limitações Parecia um depósito, né, pastor? Parecia um galpão. Aí agora parece um prédio de escritório. Mas defendendo a igreja, muito a questão externa, né? Interna é uma igreja. Normalzinha, bonita, com o púlpito no meio. E eu lembro iluminada. Iluminada, de cima a baixo. E eu lembro quando uma pessoa entrou na igreja uma vez, achei muito interessante isso. Ela entrou, sentou, aí tirou uma foto do púlpito e mandou para a pessoa que convidou. Aí antigamente a frase era assim, né? Sabei vós na presença de quem estáis. Ela, na hora que sentou, disse assim, era exatamente isso que eu precisava saber antes de estar aqui. O que esse ambiente está me lembrando? Sabe? Então, uma igreja de parede preta, ela lembra o Dal de quê? Ele chega lá. O que ele vai ver? Do coração em trevas já? Deveria. Entendeu? Deveria. Mas então, assim, esse é o ponto que eu não quero ser polêmico aqui. Então, veja que a gente não está falando de que é possível o cara adorar corretamente o que é de parede preta. Com certeza. Por isso que a gente não está nem debatendo isso. É só mostrar o aspecto de uma defesa da igreja iluminada. Na minha opinião, ela faz muito mais sentido do ponto de vista histórico-cultural cristão do que ser efetivo para o dia moderno, porque saber que essa efetividade é o que vai fazer com que muita igreja, inclusive pré-periano já fiz isso, vamos evangelizar, vamos levar o cara para assistir a Paixão de Cristo no cinema. Eu li, permita-me concluir minha fala com isso para você ver como a gente perde um pouco essas coisas, sabe? Alci, Dal, Norton e Damaris. Um trecho do sermão do Pointrevoitres, eu nunca ouvi o nome dele direito, professor lá no Westminster. Aí ele falou assim, Paulo não conhecia a igreja de Roma. Ele conhecia algumas pessoas, que ele cita lá em Romanos 16, mas ele começa a fazer sua sistemática lá. E veja que Paulo, em Romanos 10, ele reconhece a existência de demônios. Porque Roma era o centro da idolatria daquele tempo. Aí Paulo, ele não nega que existe. Ele vai dizer, inclusive, que senta na mesa de demônios, lá em Romanos 10. Aí ele diz assim, por que Paulo, então, não escreveu um manual de batalha espiritual em Romanos? Qual tu quer a resposta que ele deu assim? Eu chorei, cara. Ele deu a resposta. Porque Paulo, então, sabendo tudo isso, por que ele não disse, quando você vai lidar dessa forma com o demônio? Faça assim, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. O que é que tu acha que ele disse, Norton? Não sei. O que é que tu acha, Norton? Porque, para Paulo, a maneira de lidar contra as trevas e os demônios é simplesmente explicando a mensagem de Cristo do início ao final. É isso que ele faz em Romanos todinho. Cristo fez isso. E é dessa forma que você vai lidar com as trevas. Rapaz, eu chorei. Então, ou seja, veja que é algo simples, mas profundamente relevante. A gente hoje vai dizer, não, mas eu tenho que saber, se aparecer um demônio andando no teto, eu vou fazer o quê? Se eu disser para o cara, prega o evangelho, ele vai dizer, pastor, mas isso não funciona, não. Então, o meu medo de ser efetivo é perder profundidade, é ser igual, sabe? E fica aí essa defesa da beleza das igrejas históricas ao longo do mundo. Tá bom? É isso aí. Vamos começar mudando o cenário do estúdio primeiro. Sim. Tá tudo preto aqui, né? Tá preto, mas tá mais iluminado. Se você vê os restantes, tá mais iluminado. Tá iluminado. Vai ter que botar um negócio mais interessante aqui nesse outro lado. Esse argumento ia aparecer embaixo aqui, ó. Pastor Alci tá na parede preta. Quando alguém disser assim, pastor, comece com o branca. cenário do podcast, tá certo. Você que colocar isso no comentário, eu nunca curti um comentário no YouTube. Se você comentar isso, tem que mudar o cenário do podcast. Vamos investir no cenário do podcast. Depois vamos ajustar, né? Vamos para o cenário da igreja. Mas é isso aí. Foi pronto. Foi, pessoal, como eu falei, deixe seu like,
Compartilhe. E dê sua opinião, né? Esse é um modelo novo que a gente está vendo aqui, né? Esse bate-papo mesmo. E dê sua opinião. Deixa aí o que é que você acha das paredes pretas. Também. E até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.